Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Corinthians, trazendo as notícias do Alvinegro Paulista. Deixa eu dar um bom dia aqui especial para quem tá com a gente aqui, participando dos nossos vídeos. Palmeirense da cidade de Registro, Vale da Ribeira, São Paulo, mas vou deixar meu like. Forte abraço aí. Tá aqui o Joaquim, bom dia, bom dia. Sou Joaquim de Itu. Ituano derrotou meu Corinthians. Abração aí pro Joaquim. Wanderson, bom dia aí para o Wanderson e bom dia para todos que estão participando dos nossos vídeos. Então deixa o seu bom dia aí, você que está assistindo esse vídeo aqui, pessoal. Deixa o seu bom dia, a cidade de onde você mora, coloca aí a sua cidade. Deixa o seu comentário também, é muito importante. E todos os dias pela manhã, quando a gente trazer o nosso vídeo pela manhã, a gente vai estar trazendo aqui o seu bom dia, a sua cidade e um abração para você. Vamos aí para esse vídeo de hoje e daqui a pouco nós estaremos de volta. Síndrome Corinthians em 20 dias, né? 25 dias, sei lá, de presidência. O Corinthians tem um problema sério, a falta de credibilidade no mercado. Então, todo time, todo jogador que o Corinthians vai contratar tem que pagar antes. Os caras exigem o pagamento. Quando o Corinthians vende, os caras pegam e pagam depois de meses. Como é o caso do Moscardo. Primeira parcela é em setembro do Moscardo. Mas o clube argentino quer a parcela dele agora, porque o Corinthians perdeu a credibilidade no mercado. E essa situação de ficar sem credibilidade no mercado é a herança do Duílio, gente. Duílio Monteiro Alves. Deixou a herança da falta de credibilidade pro Augusto que ganhou. Se fosse eu o presidente, se fosse o Neto o presidente, ia cair na mão essa falta de credibilidade e a dificuldade de contratar jogadores, né? Então é isso. É um imbróglio que eu acho que vai ser resolvido rapidamente. Talvez o Garro não consiga estrear no final de semana, nem no meio de semana, porque se foi para a FIFA e tal, mas logo vai ser resolvido. Mas a questão principal nessa situação de contratações do Corinthians é a falta de credibilidade no mercado, é a desconfiança dos clubes, é a imagem de mal pagador que o Corinthians tem, que é herança de Duílio Monteiro Alves, gente. Não pode esquecer isso. O Augusto está há 20 dias lá. E ele que está tendo que contratar jogadores. E a dificuldade que ele está encontrando no mercado é exatamente essa herança de mal pagador. É isso. Isso está acontecendo no Corinthians. A herança de mal pagador e a fama de caloteiro. Que não é dessa gestão. Quero falar agora sobre o Corinthians com várias atualizações importantes. Primeira delas, preciso contar para vocês sobre o jogador que encantou a diretoria e comissão técnica do time profissional. Me refiro a Kaique. Um detalhe importante. Não é porque o Kaique fez gol na final contra o Cruzeiro que garantiu o título, o 11º título da Copinha no Corinthians, que ele passou a ser badalado. No início da semana, antes mesmo das semifinais, já havia ouvido de uma pessoa que trabalha com Augusto Melo que o cara do time sub-20 era o Kaique. Não era nem o Breno Bidon, volante super badalado, muito menos o Pedrinho, que era um dos principais artilheiros da competição. Que o cara que mais chamou a atenção de todo mundo no profissional é o Kaique, ponta de muita qualidade, versatilidade, pode jogar pela direita, pela esquerda, rápido, driblador, dá assistências. Ele inclusive termina a Copinha como o cara que mais deu assistências, foram 6 passes para gol, ainda 3 gols. Então ele foi o maior assistente e o segundo com mais participações em gol. Na soma de gols e assistências foram 9 participações. Uma curiosidade sobre ele: jogador formado na base do Palmeiras, foi dispensado pelo Verdão por ser muito franzino. Acabou ficando um tempo sem clube, tendo de jogar na várzea. A época de pandemia foi super complicada para ele. O que o salvou foi ter tido a oportunidade de jogar o futsal do Corinthians. Do futsal ele acabou indo para o profissional até chegar a essa condição de jogador mais desejado, mais badalado entre todos os campeões desse time sub-20 para o time principal. Vocês vão ver muito em breve o Kaique jogando no time de si. Quero falar agora sobre Rodrigo Garro e explicar essa enorme confusão com o Tadieres. Uma pessoa do Corinthians me procurou com um documento assinado pelo presidente do Tadieres para explicar a operação e dizer que o Corinthians fez tudo que estava combinado. O Timão pagou nos últimos dias 4 milhões de dólares ao Tadieres. Esse valor equivale à primeira parcela da compra de 2 milhões e 200 mil dólares e 1 milhão e 800 mil dólares do custo da operação, que inclui tributos, impostos e tudo mais.
Tajeres, não satisfeito, está cobrando mais dinheiro, pede 700 mil dólares e o Corinthians já afirmou que não vai dar, porque está tudo dentro do que estava escrito e combinado no contrato, de acordo. De fato, tive acesso ao contrato e o Corinthians acabou cumprindo a sua parte. O Rodrigo Galo está fazendo um enorme esforço junto ao presidente do Tajeres, porque está se sentindo prejudicado, ele não consegue jogar, está super aflito com essa situação e tem feito pressão nos bastidores para que possa ter a liberação do seu documento para que ele possa entrar em campo. Sobre o Corinthians tem mais duas notícias. Primeira delas, Fausto Vera pediu para ser negociado pelos dirigentes alvinegros. O grande problema é que a única proposta oficial de 6 milhões de euros do Olympiacos está abaixo daquilo que o Corinthians quer. O Timão quer pelo menos recuperar o investimento de 40 milhões de reais feito quando da sua contratação junto ao Argentino Júnior. O Timão gastou 40 milhões de reais, não quer vender por 32 milhões de reais. E a janela ou as janelas no futebol europeu estão próximas do fim. A maioria delas se encerra agora no dia 31 de janeiro. Para completar, o Corinthians já tem uma matemática para devolver 40 milhões de reais a PixBet. São 20 milhões de multa pela quebra do contrato e mais 20 milhões de reais que foram adiantados pelo Duílio Monteiro Alves. O Duílio, que se dizia o responsável por organizar as contas do Corinthians, adiantou 20 milhões do patrocinador. Então agora cabe ao Augusto Melo, depois do acerto com a VaideBet, devolver 40 milhões de reais a PixBet. Proposta que o Augusto fez a PixBet. Parcelamento em 12 vezes desses 40 milhões de reais seriam 3 milhões e 300 mil por mês. A PixBet ficou de analisar e vai responder em breve ao presidente. Obrigado, Lili. Que loucura, né? Esse frio que tá fazendo. Já viu a Lili de casaco em janeiro em São Paulo? Não é assim o normal. Enfim, para você, Antero, contra o Tajeres, a gente mostrou ontem a documentação. Se for aquele documento que tá valendo realmente, o Corinthians está com a faca e o queijo na mão contra o Tajeres, porque está lá escrito que não tem que pagar o valor dos impostos, que o valor é bruto. Bom, enfim, Antero, Timão precisa focar em campo, precisa buscar recuperação no campeonato, mas o que acontece nos bastidores é que tem dominado o noticiário alvinegro esses dias. Infelizmente. Bom, primeiro, que inveja da Lili por esse casaco lindo e por estar na rua. Eu adoro o trabalho da reportagem, né? Muitas vezes desgasta, mas para mim é a essência da nossa profissão. A questão do que acontece fora de campo neste primeiro mês de mandato da nova diretoria acaba realmente tendo uma influência no astral do grupo e da própria torcida. Eu espero, Edu, que não estejamos diante de um novo vacilo da direção e que, nesse caso especificamente, tudo esteja amarrado, colocado no papel de forma clara, justa, que possa dar ao Corinthians e ao jogador ganho de causa num eventual julgamento da FIFA. De que seja uma pisada de bola terrível do Tajeres, ou sei lá, quem sabe uma tentativa de aproveitar-se dessa inconstância alvinegra e falar, opa, vamos ver se a gente tira algum dinheiro a mais ou evitamos pagar impostos que são devidos, né? Claro, aguardemos o desenrolar dessa questão, desta polêmica, e torço, de fato, para que o Corinthians tenha feito um contrato bem claro e amarrado juridicamente, de forma a não impedir que o jogador entre em campo e de uma forma rápida, e nem que o clube, nosso clube brasileiro, seja obrigado a tirar do bolso uma grana extra, além daquilo que já havia sido combinado. De qualquer maneira, isso é ruim para o Mano, desgasta, atrapalha o esquema dele de preparação da equipe. O Corinthians, vão fazer figa aí, vamos pedir para São Jorge de que ele esteja atento. E a FIFA, né, no eventual julgamento, fala assim, não tem o que discutir. O Corinthians está certo, o jogador tem de ser aproveitado. Já tem umas escorregadas mais do que suficientes em Augusto e seus companheiros de diretoria
para a conta, para o passivo do Corinthians neste mês de janeiro. Rodrigo Garro, vamos então agora falar dessa situação do Corinthians, porque é o seguinte, me parece agora, Vitão, que pegando aqui a nota. O Corinthians se irritou, né? E agora vai acionar a FIFA. Ele, o Garro, vai acionar o Tadieres junto à FIFA. Me explica direito essa história do Garro. Eu vou ler que é um parágrafo. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que, em se tratando de negociação envolvendo Rodrigo Garro, o clube recorreu à FIFA por meio de pedido de intervenção para a liberação de transferência. O Paulinho já foi gerente de futebol. A questão é a seguinte, o Corinthians pagou o Talheres. O Talheres está de bico, segundo o Corinthians. Eu estou falando toda a versão do Corinthians, tá? Porque eu não sou advogado e não tenho fontes no Talheres. Então, o que eu estou passando aqui é a versão do Corinthians. O Corinthians pagou o que tinha que pagar para o jogador ser inscrito. O Talheres estaria de bico, porque o Corinthians anunciou o jogador aqui antes de eles anunciarem a venda lá. Tanto que teve problema lá com o Santos Laguna, com o Torres que queria o jogador, enfim. Então os caras ficaram meio barro do jeito que o Corinthians se precipitou, mas legalmente o Corinthians pagou o que tinha que pagar. E aí o clube argentino alega que o Corinthians tem que pagar a taxa de imposto e tal, e segundo o Corinthians no contrato é o bruto. Então negociou, os caras não querem liberar, já pagou o que tinha que pagar, o que venceu no Corinthians não está devendo. Então a discussão ali é de quem tem que pagar essa taxa. Bom, não liberaram, então o Corinthians está entrando com essa medida judicial. E aí realmente, se o Corinthians tem razão ou não, eu não tenho formação jurídica, mas nesse caso, sinceramente, eu acho que o Corinthians está com a razão. Analisando, ao contrário do caso Mateuzinho, que a gente deu pau aqui, nesse caso especificamente, a leitura que eu faço é que o Corinthians pagou o que tinha que pagar, os caras não querem liberar. Porque como assim, eu pago, vocês não liberam quando quer? Então tenho que acionar para o jogador jogar, mas eu acho pouquíssimo provável que ele jogue contra o São Paulo na terça-feira, contra o São Bernardo já está fora. Também acho improvável, e lembrando, né, antes do Corinthians e do próprio Garro, enfim, o empresário acionarem a FIFA, o Garro e o seu empresário teriam acionado numa comunicação pessoal, não sei se por telefone, enfim, o presidente do Tadieres pedindo para essa documentação fosse acelerada, porque o Garro quer estrear com a camisa. Mas só rapidinho, se você compra um carro ou um apartamento, né, para o cara que está assistindo em casa, aí o cara ficou bico, você, tá bom, mas agora eu não entrego a chave. Futebol tem umas coisas, né? Então no século XXI não chega o fax, falta um documento. Você pagou. O fax. Então assim, vem cá, pagou ou não pagou? Então a FIFA tem que dizer, ó, pagou, você libera, é uma burocracia. Não pagou, não libera. Então assim, é uma coisa, quem tem que decidir é a FIFA. Só que eu não sei se a FIFA tá com tanta pressa assim, se a prioridade da FIFA é o Galo jogar terça-feira o majestoso. O prêmio pro Corinthians, Lili Nascimento de volta ao Sport Center. Agora a gente conversou muito sobre a Copinha, Lili. E agora eu quero falar sobre o time profissional, porque também teve o presidente, o Rubão, todo mundo ali disponível para conversar com a imprensa após o título. Pois é, Mari, sempre declarações bem polêmicas, né? Bom, para falar, o Corinthians faz hoje o último treino de preparação. Amanhã tem jogo contra o São Bernardo fora de casa, né? Então, o Corinthians vai a campo tentando esses 3 pontos e tirar a má impressão da partida contra o Ituano. O treino hoje, então, acontece na parte da tarde. Os jogadores já ficam ali concentrados para a partida de amanhã. Grandes chances do Raul Gustavo jogar ao lado do Félix Torres na zaga, tá? Porque o Caetano sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda. Ele passou por uma avaliação médica ontem, vai passar por uma hoje. Ele não foi detectado assim nenhuma lesão, mas sim o desconforto, ele está com dores. Então, se ele não tiver condições de entrar em campo, Raul Gustavo, que está inscrito no Paulistão, vai começar jogando ao lado do Félix Torres. Isso porque o Gustavo Henrique ainda faz um trabalho interno aí na academia de fortalecimento muscular. Ele ainda não está pronto para começar a jogar. Portanto, a gente aguarda aí o boletim do Corinthians ao final do dia para saber se Caetano de fato vai ou não para esse jogo, tá? Bom, a situação do Garro, para eu passar para o torcedor, porque o torcedor tá aí, quando que ele vai jogar? Já resolveu essa situação? O Corinthians pagou esses 20 milhões de reais ao Tadieres, porém o Tadieres quer que o Corinthians arque também com os tributos, com os impostos. O Corinthians está se apegando ali no contrato, que dizia que o pagamento tinha que ser bruto, foi isso que o Corinthians fez, mas mesmo assim o presidente do Tadieres não quer liberar, a não ser que o Corinthians pague esses mais de 600 mil dólares de impostos
impostos para arcar e aí sim o presidente do Tajeres assinaria a rescisão contratual e o Garro poderia jogar. Lembrando que o Corinthians joga com São Bernardo amanhã e na terça-feira tem clássico contra o São Paulo lá na Neoquímica Arena. E é claro que o Mano Menezes quer poder contar com o meia que chegou com muito peso, né? Anunciado aí pelo presidente Augusto Melo. E por falar em Augusto Melo, toda vez que a imprensa encontra o presidente, ele conversa, fala alguma coisinha. Ele deu uma entrevista ontem, depois do título da Copinha, falou sobre aquela declaração polêmica do Cássio, né? Logo após o jogo contra o Ituano, outras cositas mais que interessam ao torcedor corintiano. Vamos assistir. É isso, né? Então o Augusto fala em remontar o elenco, pede paciência aí para o torcedor, porque ele falou de chegar de 10 a 12 reforços antes do Paulistão. Então foi uma fala dele, né? Por isso que o torcedor está cobrando agora, mas a gente entende que essas negociações realmente são difíceis. Como ele falou, Pedro Raul bem encaminhado, Mateuzinho também. Então o Corinthians vê com bons olhos essas negociações. E nós noticiamos no meio da semana, ali no jogo contra o Ituano, que o Augusto Melo e o Rubão viajam nos próximos dias para a Europa, porque eles estão acertando mais 2 novas contratações, tá? Eles não pontuaram quais jogadores, quais posições, mas o que a gente sabe é que com muita urgência e a pedido do Mano Menezes, o Corinthians está atrás de um ponta, também de um centroavante, mais um meia. Veremos aí nos próximos dias se tem novidades para o torcedor corintiano. Mari. Perfeito, Lili. Obrigada, viu, pelas atualizações. Mas assim, eu tava pensando como falar isso, né? Ouvindo a palavra do Augusto. O Corinthians não pode mais ser motivo de chacota ali, o torcedor, enfim. Peço paciência para o torcedor. Mas muito da chacota que está acontecendo agora é pelas próprias palavras do próprio presidente, que não teve paciência. E ontem foi a mesma coisa. Para que falar que está com proposta lá do Pedro Raul? E aí, se não fecha o negócio, é mais um... Assim, o presidente, eu entendo a vontade de querer mudar, de fazer, de trazer 10 a 12 reforços, Breiler. Mas... o motivo todo tá nessa falação, tá no expor demais, tá falando de novo sobre o Mateuzinho, já teve todas as amostras, tudo que ele falou, aconteceu o contrário, tá bem encaminhado, não tá, o jogador veste camisa, não tá. Fica quieto, porque o motivo da chacota do Cássio já ter explodido com 23 dias é porque tá falando demais, tá botando o Corinthians aqui o dia inteiro no Sport Center. Total, Mari, é isso. E não só o Augusto Melo, mas o Rubão também, que é o diretor de futebol, com promessas mirabolantes, um discurso descolado da Acabou realidade. a farra, não sei, não é a gente que está falando disso. Exato. E, para mim, Augusto Melo e Rubão são a dupla Pink Cérebro do Corinthians. Fica imaginando ali a reunião dos dois de manhã. E aí, Cérebro, o que vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo, planos ambiciosos, grandiosos, mas na prática uma atrapalhada atrás da outra, porque não são do meio, são neófitos do futebol. Eles podem ter essas ideias, podem ter esses planos, mas precisa dosar a expectativa, dar um passo atrás muitas vezes e alinhar esse discurso com o que a prática está pedindo. É reformulação de elenco, e até o Augusto Melo, presidente, já citou isso. O Corinthians vai contratar de forma pontual, seguindo as recomendações do Cifu, com essa falação o tempo inteiro. Porque, assim, fazer a reformulação tá certo. As contratações que trouxe foram ótimas, né? O Raniel encaixando, o Félix Torres, o Hugo, o Palácios, enfim, trazendo jogadores pontualmente. Se tivesse fazendo esse trabalho quieto, calado e buscando esses reforços, acho que talvez não teria tanta pressão e cobrança nesse momento. Exato. Porque não tá ruim. É quase que uma necessidade de se provar, né? Muita necessidade de se provar, de se colocar ali, de ganhar a torcida. Só que tá indo pelo caminho contrário. Tá indo pelo caminho contrário porque a torcida, ela já tá vendo o que tá acontecendo. Não é a imprensa que tá falando. Uhum. É uma negociação que não deu certo, é outra que tá travada, jogador que chega, treina, mas não vai ficar. Então, assim, é aquilo que a gente vem comentando durante a semana. O Mano, ele precisa de tranquilidade e convicções. Ele precisa da confiança da diretoria, ele precisa que se prove isso. E não está acontecendo. Sim. Então, está interferindo, sim, as decisões internas no externo, porque chega no campo lá e o Corinthians não tem jogador praticamente. Porque é isso, tá tentando reformular a parte financeira. Se estivesse fazendo isso com calma, com paciência, falando menos, eu acho que o torcedor entenderia todos os movimentos até agora. Enfim, temos mais assunto de Corinthians para conversar ao longo da temporada. Agora... Então tá aí, pessoal, foi o debate aí falando sobre o Garro, né? O Garro que ainda não foi liberado, está treinando no Corinthians, mas não foi liberado para jogar. E o Corinthians vai acionar a FIFA para a liberação do atleta. Logo mais, teremos São Bernardo e Corinthians pelo Paulistão 2024. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.